Bom dia, Deus te abençoe. Bom dia você que está aqui já às 6 horas da manhã. Amém? Para buscarmos juntos a presença do Senhor. Que Deus te abençoe também, você que hoje tem o privilégio de poder acordar um pouco mais tarde. Amém? Glória a Deus, por isso que Deus te abençoe muito, abençoe a tua casa com toda sorte de bênçãos em nome de Jesus. Este é o dia que o Senhor fez. Nele nós nos alegraremos. E da sua palavra nós vamos nos alimentar hoje. Amém? Porque não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor. Quero te convidar a abrir a tua Bíblia lá em Lucas capítulo 21. Amém? Mas antes nós vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por esta palavra. Queremos te agradecer, ó Deus, porque a tua palavra ela é viva e eficaz, ela é poderosa para transformar as nossas vidas. Por isso nós pedimos, Espírito Santo, vem nos ensinar. Vem nos dar entendimento e compreensão da palavra, para que possamos colocá-la em prática em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Ontem à noite a palavra foi, eu creio que a oração, a palavra ontem à noite foi extraordinária, foi uma bênção. Deus falou conosco muito, o Espírito Santo falou comigo muito ontem à noite. E eu ontem falei algo que é muito importante. Você sabe que eu brinco que a palavra de Deus, na verdade não é uma brincadeira, mas a palavra de Deus ela tem um ciclo e ela se completa quando nós a colocamos em prática. Então, esse ciclo da palavra de Deus, o poder da palavra de Deus está em praticá-la. Não está em conhecer simplesmente ou falar dela simplesmente, mas em viver. O poder da palavra de Deus está escondido em viver a palavra de Deus. Amém? Glória a Deus por isso. Abra a tua Bíblia, então, lá em Lucas 21, que diz assim... Estando Jesus a observar, então Jesus agora ele estava no templo, e ele estava lá observando e viu os ricos lançarem suas ofertas no gasofilácio. O que era o gasofilácio? Era um local de metal que as pessoas iam até o templo para depositar as suas ofertas. Então elas colocavam a oferta delas lá dentro naquele local, tá? Se chama gasofilácio. Assim como na igreja às vezes tem o cestinho, ou tem aquela eu esqueço aquelas, como é que é o nome? Salva, né? Acho que é salva, me fugiu agora a palavra, mas eu acho que é isso, né? É o gasofilácio, é uma imagem, é um tipo de gasofilácio, tá? E aí Jesus vendo ali os ricos lançarem as suas ofertas do gasofilácio, então as pessoas viam que eles jogavam grandes quantias de dinheiro lá dentro. E aí Jesus, observando isso, ele viu também certa viúva pobre. Então, o Lucas aqui no Evangelho, capítulo 21, ele traz essa ênfase de uma viúva pobre. Não era uma viúva rica, era uma viúva pobre. Sem condições, né? Não tinha sustento, não tinha nada. E ela lança ali 2 pequenas moedas. Então, possivelmente, quando ela lançou aquelas 2 pequenas moedas, elas fizeram barulho. Fizeram barulho, né? Daquelas moedinhas que foram rolando ali. Então, Jesus, observando isso, disse: verdadeiramente vos digo que esta viúva pobre, deu mais do que todos. Olha só. O Senhor está preocupado com a quantia que nós damos? Não. Ele está preocupado com que nós cumpramos a sua palavra, com que a gente viva a sua palavra, pratique a sua palavra. Ele está ocupado com isto. Né? A palavra certa não é preocupado, é ocupado com isso. Que vivamos a sua palavra. Ele está ali batendo a porta do nosso coração, como eu falei ontem no livro de Apocalipse. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta do seu coração, eu entrarei e cearei contigo. Cear fala de comunhão, de intimidade, de o Senhor fazer parte da nossa vida, fazer parte da nossa casa. Ontem nós falamos sobre isso. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Então, disso que fala. Então, o Senhor ele não está preocupado com a quantidade, ele não precisa, ele é o dono de todo ouro e toda prata. Se você abrir a tua Bíblia lá em 1 Crônicas 29, você sabe que eu leio muito o Antigo Testamento. Por causa das leis, não. Por causa dos exemplos que eu vejo lá. Por causa dos exemplos. 1 Crônicas, capítulo 29, Davi disse ao povo, ele queria
construir o templo, mas ele não pôde construir o templo, porque Deus disse, não, quem vai construir é Salomão, teu filho. Mas Davi, ele teve o trabalho de armazenar riquezas, ouro, pedras preciosas, prata, madeira, para que o templo, pedras, para que o templo fosse construído, para que Salomão tivesse aquele estoque, o material para poder construir o templo. E no versículo 14 de 1 Crônicas 29, o povo havia trazido já tanta oferta que Davi disse, pode parar, não precisa de mais, já tem o suficiente. Então no versículo 14 ele diz assim, porque quem sou eu e quem é o povo para que pudéssemos dar voluntariamente essas coisas? Tudo o que eles davam era voluntário, ninguém era obrigado a fazer nada. Então ele diz, quem sou eu e quem é o povo para poder dar tudo isso voluntariamente? Todas essas coisas? Porque tudo vem de ti. E das tuas mãos te damos, ou seja, o Senhor nos dá e ele está dizendo assim, o Senhor está nos dando e nós só estamos devolvendo daquilo que o Senhor já nos deu. Já era tudo teu. O Senhor não precisa de nada que é nosso. Mas o Senhor quer o nosso coração. Sabia disso? E ele continua e diz assim, porque somos estranhos diante de ti, peregrinos como todos os nossos pais, como a sombra são os nossos dias, ou seja, passa rápido, sobre a terra, e não temos permanência, porque nós somos peregrinos, amém? A palavra toda de Gênesis e Apocalipse, ela concorda, a concordância, a palavra não se contradiz, amém? Versículo 16, preste atenção nesse versículo. Senhor nosso Deus, toda esta abundância que preparamos para te edificar uma casa ao teu santo nome, vem da tua mão e é toda tua. Ele está reconhecendo que vem tudo do Senhor. Voltamos no salmo que nós lemos ontem à noite. Se o Senhor não edificar a casa, ou se nós trabalharmos arduamente sem a presença do Senhor, isso vai ser em vão. Porque tudo vem da mão de Deus. E ele continua e diz assim, bem sei, meu Deus, que tu provas o coração e que da sinceridade te agradas. Escute. Está dizendo aqui, eu também, na sinceridade de meu coração, dei voluntariamente todas estas coisas. Acabo de ver com alegria que o teu povo que se acha aqui te fez ofertas voluntárias também. Então, olha o que Davi termina dizendo, que tudo que eles fizeram nada mais era do que devolver a Deus aquilo que era dele. Mas sabe o que Deus estava vendo com isso? O coração das pessoas. Ele diz aqui, versículo 17, tu provas os corações, para ver se as pessoas não se apegaram agora àqueles tesouros, aquelas riquezas que eles tinham. E Davi viu que não. Davi viu que eles levaram em abundância, mais do que precisava, que ele precisou mandar parar. Não precisa de mais não, gente. Tá bom? Porque eles davam voluntariamente, devolviam ao Senhor com alegria para construir o templo de Deus. Então, quando Jesus está falando aqui sobre a oferta dos ricos e da viúva pobre, ele termina dizendo no versículo 4 assim, porque todos estes deram como oferta daquilo que lhes sobrava. Porque o Senhor vê o coração. Eles não estavam pagando um preço. Diferente do que nós lemos lá em 1 Crônicas 29. Eles abriram mão de muitas riquezas que eles tinham para que a casa do Senhor fosse edificada e eles fizeram isso de forma voluntária. E é assim que deve ser. Ninguém pode ser enganado. Amém? Coagido. Ou dito, ou enganado como, pastor? Dê 1.000 e você vai receber 10.000. Dá o teu carro e você vai receber uma Mercedes. Mentira, não vai acontecer isso. Só quem vai andar de Mercedes é quem falou, pode ter certeza. Quem coagiu, quem mentiu. Ele vai andar de Mercedes. Amém? E ele diz assim, esta, porém, da sua pobreza, deu tudo o que possuía, todo o seu sustento. Então o Senhor está dizendo que você tem que entregar tudo? Não. Mas ele está olhando o coração. Porque ele é o dono de todo ouro e toda prata, ele não está preocupado com nada disso, nós vimos ali. Ele não está preocupado. Ele não precisa do que é teu e do que é meu, mas ele prova os nossos corações, para ver onde está o nosso coração. 1 Crônicas 29, que nós lemos lá, 14, 15, 16 e 17.
Ele prova, ele nos testa, ele vê onde está o nosso coração. Então, quando Davi chamou o povo para trazer as ofertas para a construção do templo, para que Salomão pudesse construir, Deus aprovou, as pessoas trouxeram, mas nisso também Deus enxergou o coração deles. É o que Davi fala, tu provas o coração, a sinceridade do nosso coração. Amém? Nós não podemos levar nada para o Senhor pensando assim, eu vou dar, porque se eu dar eu vou receber. Eu vou fazer isso porque eu quero algo em troca. Isso é barganha. Quem faz isso é o diabo. Barganha é com o diabo. Lembra de Moisés? Quando vai na frente, vai junto de Faraó, Moisés diz para ele, nem mesmo uma unha, um casco ficará aqui no Egito. Vai tudo como o Senhor falou. Nós vamos obedecer e cumprir a palavra de Deus como ele disse. E é assim que nós temos que viver. Cumprir a palavra de Deus como ele disse, de todo o nosso coração, reconhecendo quem nós somos e quem ele é. Amém? Você sabe quem você é? Você sabe quem Deus é? Amém? E aí nós vemos uma ligação, porque sabe que o evangelho, os textos eles vão se interligando. Na continuação, olha, parece que não tem nada a ver, mas tem tudo a ver. Falavam alguns a respeito do templo. Como estava ornado de belas pedras e de dádivas. O que eles viam? Eles viam um templo e as pessoas davam ofertas e eles penduravam nas paredes e também eles colocavam isso não era só nas paredes. Deixa eu ver aqui. Eles colocavam também no pórtico. Eles levantavam nas paredes e nos pórticos as ofertas das pessoas. Por exemplo, Herodes havia doado para o templo uma videira de cerca de 2 metros de altura, toda de ouro, com cachos de uva de ouro. Então ela estava lá suspensa, as pessoas podiam ver. Então as pessoas falavam a respeito do templo como estava ornado de belas pedras e de dádivas. Ou seja, as pedras do templo e as dádivas que as pessoas davam, as ofertas que elas levavam. E o que Deus diz? O que Jesus diz? Então disse Jesus. Para você ver que ele não está preocupado com a riqueza, ele está preocupado com o nosso coração. Se o Senhor não estiver no nosso coração, do que adianta ir no templo que é dito do Senhor, se ele não está mais na nossa vida, se ele não faz parte da nossa vida? Então, quando nós vamos lá, nós estamos indo lá por causa do Senhor, porque ele está na nossa vida e nós nos encontramos com ele ali. Entende? E aqui então Jesus diz assim, então disse Jesus, vedes estas coisas? Veja, ele começou falando da oferta dos ricos e da viúva pobre, dizendo que da viúva pobre tinha sido muito mais especial, porque tinha sido de coração, com sinceridade, em nome de Jesus. O coração dela não estava naquilo. Ela podia querer segurar aquelas 2 moedinhas, talvez para comprar o seu pãozinho, né? E dizer, não, se eu der, eu vou ficar assim. Não, ela não se preocupou com isso. E então Jesus diz assim, dias virão em que não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Então você vê que o Senhor, ele não está, ele está falando, claro, ele está falando de 70 depois de Cristo, quando o templo é derrubado, mas você vê que é conquistado, né, ali, destruído, eles roubam tudo isso que estava no templo, é levado pelos romanos. Eles destroem o templo em 70 depois de Cristo. Mas você vê que Deus não estava preocupado com o templo físico, com aquelas riquezas, com aquelas dádivas que as pessoas davam. Ele estava ocupado com o coração delas. Ele estava vendo o coração delas. É isso que importa para Deus. O nosso coração. Amém? E aí sim, o Senhor vê o nosso coração pela nossa fé. Porque a fé, escute, a fé sem obras, ela é morta. Então não adianta falar, o Senhor conhece o meu coração, eu tenho fé. Não, mas mostra a tua fé pelas obras. Então aquela viúva mostrou a sua fé pela obra. Entende? E é só nessa área? Não, em todas. Em todas. Alguém precisa que você leve alguém está passando mal e diz para você, você pode me levar no pronto-socorro? Claro, vou levar. Eu coloco em prática a minha fé. Amar o próximo, por exemplo. Alguém está caído na rua, você vai lá acudir. Amém? Então nós precisamos colocar o nosso coração no Senhor. Entender que tudo é dele, em nome de Jesus. Amém? E que o Senhor não está preocupado com nada de material. Ele está preocupado com a tua vida. Ele está preocupado com a tua vida. Ele tá, eu vou usar esse termo, preocupado, tá? Com a tua vida. Ele está preocupado com o teu casamento, com os teus filhos. Claro que sim. Você não está esquecido. Amém?
Em nome de Jesus. Vamos orar para encerrar aqui. Amém? Vamos orar. Poderíamos ir tão longe falando sobre isso, né? Tantas coisas para falar sobre isso. Tantas coisas. Louvado seja o Senhor. Senhor, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por esta palavra. E nós queremos colocar o Senhor no centro da nossa vida. Meu Deus, no trono do nosso coração. Em nome de Jesus. Nós não queremos que nada venha roubar o teu lugar. Mostra para nós, Senhor. Mostra para nós nessa manhã se tem alguma coisa que está roubando o teu lugar. Se tem alguma coisa que nós estamos vivendo, fazendo, agindo, pensando e que tem tirado o primeiro lugar do Senhor. Se tem algo que é mais importante. Em nome de Jesus, o Senhor tem falado muito conosco sobre isso esses dias. Meu Deus, em nome de Jesus, vai tocando com o teu Espírito Santo na vida de cada um onde estiver agora. Espírito Santo, seja bem-vindo. Toca na minha vida, diga isso. Espírito Santo, vem tocar na minha vida. Vem me ungir. Vem ungir o meu coração. Vem me ungir da cabeça à planta dos pés. Vem me encher com a tua presença. Em nome de Jesus, porque eu quero viver para o Senhor. Eu quero que o Senhor possa olhar para mim e ver que eu faço tudo com sinceridade, de forma voluntária, porque nós te amamos e queremos viver para o Senhor. Para o Senhor. Meu Deus, hoje alguém perguntou lá no Telegram, como que eu posso amar a Deus? Eu amo a Deus, conforme diz João, capítulo 14, quando nós praticamos, vivemos a palavra de Deus. Senhor, nós queremos praticar e viver a tua palavra. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Seja abençoado. Você que tem essa disposição no teu coração, seja abençoado agora. Tua casa seja abençoada. Em nome de Jesus Cristo. Que nesse dia você tenha uma boa notícia. Em nome de Jesus, como um sinal da parte de Deus para você. Em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor te abençoe, abençoe o teu casamento, a tua esposa, o teu marido, abençoe os teus filhos em nome de Jesus. Abençoe a tua casa, restaure a tua casa. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Às vezes a gente sente de orar mais tempo, né? Fica mais tempo orando. Mas acho que tá bom por hoje. Glória a Deus. Eu sei que o Espírito Santo vai continuar ministrando aí na tua vida, vai continuar falando com você aí na tua casa, hoje, amanhã, amém? Em nome de Jesus. Não esqueça de dar like, de compartilhar, de colocar os teus pedidos de oração nos comentários. E também eu desejo para você, nesse dia, um final de semana abençoado, de paz, de alegria, com proteção, com saúde, em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe muito.